Chris, Scott, Johnny, Brian e sua namorada Natalie estão dirigindo pela zona rural de Nebraska, quando um bando de corvos ataca seu SUV, causando um acidente e deixando todos inconscientes. Eles acordam e descobrem que Johnny desapareceu. Então, Natalie e Chris ficam com o carro, enquanto Brian e Scott entram em um milharal para procurá-lo em uma casa de fazenda próxima. No campo, eles encontram um espantalho montado em uma clareira e um carro enferrujado e abandonado, com o para-brisa também coberto de carcaças de corvos. Eles chegam à casa, que está aparentemente abandonada e em estado de decadência, apesar de uma luz brilhando em uma janela do andar de cima. No carro, Natalie vê um menino correr para o milharal e o persegue, mas tropeça em um espantalho fedorento deitado na beira do campo. Ela descobre restos humanos sob as roupas do espantalho e corre para o campo para encontrar Brian. Brian e Scott entram no quarto iluminado no andar de cima e encontram um Johnny mutilado e morto-vivo costurando pedaços de estopa em uma máquina antiga. De repente, ele para de costurar, e o quarto escurece no momento em que o grito de Natalie é ouvido do lado de fora. Chris, que a seguiu, vê-a ser atacada e arrastada para o milharal. Brian corre para fora, para o milharal, onde ele e Chris finalmente encontram o corpo sem vida de Natalie pendurado na clareira. Chris foge aterrorizado ao ver uma força estranha penetrar nos olhos de Natalie. Brian percebe movimento no milharal e ataca o assassino, apenas para descobrir que se trata de um espantalho sem vida. Um segundo espantalho o ataca, apunhalando seu ombro, e puxa o espantalho derrubado para longe, enquanto Brian corre em direção à casa. Em casa, Brian culpa Chris por não ajudar Natalie, e ele e Scott deixam Chris sozinho para procurar uma maneira de escapar no quintal. Ao entrar no celeiro, Scott tem alucinações com um fazendeiro abusando fisicamente de seu filho adolescente, Corey, na frente de seu outro filho favorito, Alex. Mas Brian não compartilha a visão. Em casa, ele é atraído para a sala de costura pelo menino que Natalie viu. Uma Natalie morta-viva entra e começa a costurar uma máscara de espantalho. Chris tenta sair, mas a porta está emperrada. Ouvindo seus gritos de socorro, Scott e Brian tentam abrir a porta, sem sucesso. Chris consegue escapar pela janela, mas cai e fica inconsciente. Brian então consegue entrar na sala de costura, mas a encontra vazia. Mais tarde, Scott alucina novamente, desta vez atraído por Corey para o milharal, onde ele testemunha Corey matar Alex em um ataque de ciúmes com um forcado, então vestir seu corpo como um espantalho e deixá-lo no milharal, seu sangue escorrendo para o chão. Scott acorda de sua alucinação e se encontra na clareira. Um espantalho emerge e ataca Scott, rasgando-o com os pregos cravados em suas mãos, antes de Brian esmagar sua cabeça com um machado. Ele ajuda Scott a voltar para a casa, onde Chris admite que ele e Natalie também viram um menino. Enquanto Brian vasculha a casa, Chris tenta convencer Scott de que Brian é instável e que eles devem sair juntos na caminhonete que ele descobriu no celeiro. Scott se recusa e sai para encontrar Brian na casa. No porão, Scott e Brian encontram os restos mortais de Corey segurando uma espingarda, indicando que Corey cometeu suicídio. Do lado de fora, Chris liga o caminhão e atravessa o milharal, sendo atacado por vários espantalhos. Brian o salva, armado com a espingarda de Corey, mas é morto pelo espantalho Natalie quando não consegue atirar nela. Chris retorna à casa, onde Scott deduziu que Alex é o espírito que assombra o milharal. E o único momento seguro é quando Alex está possuindo o corpo de uma nova vítima e está no andar de cima costurando uma máscara, já que só pode ocupar um corpo de cada vez. Enquanto Alex está ocupado possuindo Brian, Chris e Scott planejam incendiar o milharal com gasolina dos carros.
No entanto, Alex termina antes que eles consigam e os ataca com vários espantalhos. Chris mata vários com a espingarda, antes que ele e Scott concordem em se separar para ter melhores chances de sobrevivência. Enquanto Chris se dirige para a estrada, ele é atacado pelo espantalho Brian e empalado em um poste de cerca. Ele rasga a máscara de Brian em duas, quebrando o controle de Alex sobre ele, apenas para ouvir outro espantalho se aproximando. Scott tenta atear fogo no campo, mas o espantalho original de Alex o deixa inconsciente. Scott acorda, encontrando-se na clareira onde Alex montou Chris no cadafalso. Lembrando-se de sua visão, Scott encontra o forcado usado para matar Alex e o esfaqueia repetidamente com ele. Quando Alex se levanta, Chris o agarra, permitindo que Scott escape. Alex mata Chris e persegue Scott, que corre em direção à estrada. Emerge do milharal e desmaia devido aos ferimentos perto do SUV. Um carro se aproxima e um casal começa a revistar o SUV, mas Scott não consegue gritar alto o suficiente para chamar a atenção deles. Alex emerge do milharal, ficando entre o casal que inspeciona o SUV e Scott, e olha para Scott com um olhar sinistro antes de se deitar escondido na grama alta. O casal finalmente percebe Scott e corre em sua direção. Scott, incapaz de avisá-los, e os créditos rolam. Acho que terror é o único gênero em que os filmes ruins são mais populares que os bons. Há algo sobre as pessoas quererem odiar, mas elas os amam, ou algo assim. Então, enquanto passam horas assistindo a zumbis comedores de cérebro e insetos gigantes, filmes bons como Husky costumam ser negligenciados. Sou um grande fã do gênero e nunca tinha ouvido falar desse filme até ele aparecer na minha coluna de sugestões. Husky é um filme que mistura elementos de terror com monstros e terror com fantasmas, o que eu apreciei para variar. Porque por si só, eles costumam se tornar um pouco previsíveis e, no fim das contas, nada assustadores. Husky, no entanto, teve seus momentos de arrepiar e poucos que me fizeram pular. Claramente, não é um filme de orçamento muito alto, mas faz bom uso de seus recursos. Não houve grandes efeitos na tela e nenhum gore real também. Foi feito com bom gosto. Os personagens eram bastante unidimensionais, mas apreciei que o azarão tenha recebido o foco principal, em vez da garota gostosa ou do atleta. Além disso, Husky consegue manter um nível de mistério ao longo do filme, e não foi uma reviravolta muito óbvia. No entanto, o único problema que tive com o filme foi o clímax. Comparado ao resto do filme, que explicava cada pequeno detalhe e não deixava pontas soltas, o final era um grande ponto de interrogação. Se era para ser um daqueles momentos você decide, então foi mal feito. Pareceu abrupto e foi um pouco decepcionante em comparação com a qualidade do resto. No geral, foi um bom filme, especialmente se você é alguém que sente falta do terror da velha guarda e dos bons e velhos espantalhos assustadores e fantasmas assassinos em massa. Apesar de ser um pouco previsível do tipo, vai ter um espantalho que matara, ele é envolvente e misterioso. Me senti no desespero igual os personagens dentro do filme. Fiquei desesperado e com medo em várias cenas. Recomendo para quem goste do gênero. O filme que arrancou mais sustos de mim desde a minha caminhada a filmes de terror, filme magnífico, tem uma história por trás diferente de vários filmes de terror existentes. Magnífico. Na minha opinião, o filme é bastante bom e prende-nos do início ao fim. É um dos melhores filmes de terror, pois ainda é do tempo em que os filmes não seguiam a moda de serem as próprias personagens a filmarem o filme. É um filme pesado e assustador. Recomendo. Espantalho é baseado no curta homônimo dirigido e roteirizado pelo próprio Brett em 2005. A trama original segue os principais elementos do longa, porém de forma mais amadora e resumida.
A direção de fotografia, que é um dos destaques do filme de 2011, deixa muito a desejar no curta, embora a atmosfera aterradora esteja presente. O curta também deixa de lado algumas das questões que acabam por sobrar no longa. Desta forma, apesar dos acertos, Espantalho traz algumas falhas que poderiam ter ficado de fora. Como exemplo, a eterna mania de explicar todos os detalhes do filme, o que faz com que alguns personagens simplesmente passem a ter visões do passado para solucionar o mistério. No entanto, as falhas são poucas, e apesar de não ser considerado o filme mais espetacular do gênero, Brett ao menos consegue apresentar uma história bem conduzida e com fôlego. Além dos elementos tradicionais do estilo, como o carro que quebra, o milharal, a casa abandonada e os amigos que se separam em busca de ajuda, a trama segue de forma segura para manter o interesse do público até o seu final. Fica então a dica para os diretores que forem fazer seus personagens baterem os carros. Além de começar a ação o mais cedo possível, criatividade na hora de escrever o roteiro também conta ponto. O roteiro de Brett Simons trabalha de forma muito positiva com o isolamento do grupo, sem oferecer em um primeiro momento muita explicação sobre o que está realmente acontecendo. Além da sinistra casa e do próprio milharal, a figura do espantalho também é um ponto positivo dentro da trama, uma vez que o boneco feito para espantar corvos já é por si só assustador na vida real. Além disso, os amigos não param de ser surpreendidos, seja na casa ou na plantação. E por falar neles, até que os personagens são bem construídos em Espantalho. A única mulher do grupo logo morre e a trama passa a acompanhar 3 rapazes que constantemente se alternam entre quem sobrevive e quem